na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Pois sua graça me encheu de
Senhor tem nos concedido na nossa caminhada, na nossa existência, Pai. Aqui estamos para te adorar, para te cultuar. Temos umas pessoas já nos assistindo, abençoa elas também. Abençoa este culto, Pai. Tudo que é acontecer aqui, seja para a tua glória, Pai. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Irmãos, aproveitar que vocês estão em pé, nós vamos dar essa palavra inicial. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 12 até o versículo 20. Eu vou ler o verso e vocês em conjunto lerão o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado, não vem do lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa da verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Todos os 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa reflexão inicial que estamos fazendo, o plano de Deus para a humanidade era um plano glorioso e maravilhoso. Imagine que Deus, antes de criar o homem, Ele preparou o ambiente onde ele ia morar. Não é? Um poeta chegou a dizer que Deus preparou, vamos dizer assim, os pássaros para cantar para o homem, as frutas para agradar o paladar dele, fez tudo para que o homem estivesse no paraíso. Não é? Era o plano de Deus. Mas o homem teve a oportunidade de escolha, não é? Ele colocou o homem e disse: o homem domina sobre tudo, sobre os animais, domina sobre os peixes. Ele fez o homem para dominar, não é? Por isso que quando o homem nasce, ele já nasce com aquele instinto de domínio, porque Deus, de fato, fez o homem para dominar. Ele fez a mulher para ser sua tutora, não é isso? Então, às vezes eu vejo assim, onde tem meninas, nasce um menino e eu aviso: cuidado, que ele vai querer dominar vocês. E vocês sabem que isso é uma realidade. O menino já nasce achando que todo mundo tem que seguir, mas Deus fez o homem, de fato, para o domínio. Mas Deus colocou duas árvores, uma ela representava a eternidade do homem, que era a árvore da vida, e outra representava a morte para o homem, seria esse. Infelizmente, como o texto diz no verso 12, por um homem
pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então não era plano de Deus, o mundo está, vamos dizer, nessa turbulência que nós estamos vendo aí, as nações e assim por diante. E Deus tinha um plano, sabe qual era o plano? Nós só teríamos um idioma. Deus fez um idioma e todos falavam a mesma língua, não é? Até que um certo cidadão chamado Nimrod resolveu fazer um ator para invadir o céu. Eles vão lá, não é? E ali Deus confundiu a língua dos homens, surgiram os idiomas. Isso porque os homens acharam que eles tinham que ficar num lugar e o projeto de Deus era que eles povoassem a terra. Amém, glória a Deus. Agora, quando o homem pecou, Deus fez uma promessa para o homem: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, não é? E este homem tem nome, o nome dele é Jesus. Por isso que como por um entrou o pecado, por um entrou também que a graça, né? Porque o texto diz com clareza, é o verso 18: por assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Então o plano de Deus, o homem se perdeu e Deus agora quer trazê-lo de volta, não é? Porque esse é o desejo do coração de Deus, como está lá em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O projeto de Deus é trazer o homem de volta para o paraíso, e Ele está trabalhando nisso, não é? Infelizmente, os homens não têm tempo para Deus. Alguns chegam a dizer: Deus não existe. Que pena, não é? Porque se Deus não existisse, ninguém existiria também, porque foi Ele que nos fez e Ele que nos sustenta, porque Ele não abandonou o homem, não. Respiramos, vivemos, existimos, não é? Porque Ele, com sua misericórdia, tem nos sustentado. Glória a Deus nos abençoe. Nós vamos dar boas-vindas aos nossos assistentes à distância, vamos dizer para eles: Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos ouvir uma Maria Aparecida louvar o Senhor. Salve, igreja na paz, Amém. Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus que está presente nesse lugar. Amém. Aleluia. Deus maravilhoso. E você senta lá, amém, do jeito conhecido. Amém. Vinde cantar e entoar louvores a Jesus.
Glória a Nossa Deus. irmã Lica, né? Ela ia estar vindo no culto hoje, mas ela me ligou também avisando que faleceu um irmão dela, que estava bem enfermo. Nós vamos estar orando na família. Amém. Deus venha dar graça para nossa irmã. Glória a Deus. Né? Essa guerreira, essa mulher do Senhor. Tá bom? Amém. Nesse momento eu passo a oportunidade da União Feminina que vai estar apresentando o louvor. Glória a Deus. Depois o André vai apresentar um louvor também. Bem, André?
versículo 1. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os meus ouvidos agravados para que eu não possa te escutar. Amém. Então, irmãos, seja qual for o seu problema, lembra, tem um Deus com as mãos estendidas sobre você, tem um Deus com o ouvido ouvindo você para falar e clamar o que quiser, porque Deus, Ele se compadece daqueles que o clamam. Amém? Amém. Vou cantar um louvor e peço para a igreja ficar em espírito de oração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar. Glória a Deus. Vocês. Aleluia, Senhor. Foi por Deus que um lindo anjo me apareceu.
de oferta, amém? Amém. Essa noite. Amém. Depois estamos passando para o pastor Cavalcante, que vai trazer uma palavra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes disseste não te amar? Teu pensar, teu modo de agir. Eu senti que nada te agradou, foi tudo em vão, foi em vão. Eu sei que foi em mim. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, respeita as tuas E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Até domingo ele pediu a bênção do pastor dele, que estava cultuando, né? E o pastor deu a bênção para ele, né? Vai notificar uma carta, é isso, né? Vai estar aqui conosco para te. Vamos apresentar ele na próxima ceia, amém? Sua esposa também, Cristina, precisa estar ainda aí. Mas deixa Deus trabalhar. Ela falou que quando ele estiver aqui, ele está acompanhando ele, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Cristina, o André, quem conhece o André, é o nosso amado pastor expedito, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar sobre nossos pés um restaurante. A restauração também, além de nós estarmos orando pelo nosso pastor Cavalcante, que vai trazer uma palavra restaurando pela família da nossa irmã Lídia, amém? Amém. Pelo seu irmão, se encontrar enfermo. Eu creio que Deus, o Espírito Santo de Deus, vai estar confortando os corações familiares, amém? Soberano eterno Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, Deus. Nesse momento, Pai, o nosso pensamento para Ti, ó Deus, em favor da Tua filha, Senhor, Pai. Mais uma vez, pede para a igreja, Senhor, mas em nome de Jesus Cristo, que as Tuas
Senhor, dando graça, trazendo a paz, Senhor, que eles precisam, Senhor. Não só a vida, mas os seus familiares, ó Deus, com apego, Pai, desse irmão. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, não deixe que o adversário venha aproveitar esse momento que os seus parentescos, a sua vida se encontra fragilizado, Senhor. Mas que o Espírito Santo de Deus venha dar força, venha dar graça, para, Senhor, Pai, a tua filha continuar marchando, porque a tua serva, nós sabemos, ó Pai, que a jornada nossa é essa, nascer, morrer e partirmos para a glória, Senhor. Senhor, toda transforma aquela família, Senhor. Abençoe grandiosamente, Senhor. Nas tuas mãos também apresentamos o teu ungido, o teu servo, pastor Cavalcante, Senhor. E nesta noite, ó Pai, vai ser o porta-voz que vai ser um instrumento usado pelo Senhor para transmitir para a tua igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe, continue abençoando o teu filho, Pai. E que a amada igreja, Senhor, Pai, que o Pai vai ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha repreender toda distração, tudo aquilo que queira desvio, ó Deus. Os teus filhos, ó Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e abençoe. Amém? Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Salva a igreja com a rica e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria, meus amados irmãos, abrissem as vossas Bíblias em Romanos, viajar em Romanos, no capítulo de número 1, Romanos 1, a partir do versículo de número 8. Encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem encontrou, diga irmão, me socorre. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Já agradeço desde já por essa rica oportunidade. Deus abençoe a vida do pastor Rinaldo. Ele nos confiou essa responsabilidade. Amém. De ministrar uma palavra aos vossos corações. Deus abençoe o pastor James, presidente do ministério. E é um ministério que eu aprendi em Cristo Jesus a amar. Glória a Deus. E aqui estamos para cooperar com os irmãos. Louvado seja Deus por isso. Romanos 1, versículo 8, diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sigo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter ido convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vosso como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Repitam comigo: porque nele
é única e é universal.
que era o Messias. E ele veio, e os seus não o receberam. E essa graça foi estendida a mim e a você. Você já nasceu na bênção. A Bíblia diz, segundo Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que pela predestinação nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Efésios 1, versos 4. Então, amados, se Cristo já fez tudo por mim e por você, o que eu e você temos que fazer? Obedecer. Eu e você não temos que fazer sacrifício, porque a Bíblia diz que Deus se agrada da obediência e não do sacrifício. E quantos estão hoje, nos dias de hoje, fazendo sacrifício e sacrifício de dolo, achando que está agradando a Deus e perdido dentro da religião? Porque se você não entender o que é evangelho, você vai se perder na religião. Porque a religião, você escolhe a quem você quer servir. Agora, no Evangelho, você passa a entender quem é o Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Então, é necessário que seja esclarecido. E nos dias de hoje, nós sabemos que Evangelho genuíno e puro é difícil. Se você não se dedicar a leitura, ao entendimento, não pense que você vai receber e vai receber de graça. Porque a Bíblia é bem clara que Deus dá, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso que Paulo diz: sou eu devedor tanto de judeus como de gregos. Em outras palavras, Paulo era um homem preparado, seria hoje um PhD, um bacharel, um homem estruturado. Ou seja, a Bíblia diz que ele era tão prudente que na lei ele era um homem super respeitado. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele teve que ter um encontro com Cristo para ele entender quem é o Deus vivo. E ali a Bíblia diz que ele ficou 3 dias, não comeu nem bebeu, ou seja, jejuou sem querer. E ali ele perdeu a visão. Ele teve que ter um encontro com o Deus vivo. Ele teve que nascer de novo, ou seja, ter uma nova identidade. Ali de Saulo ele se tornou Paulo. O que eu entendo por isso? Que Deus quer que eu e você nasça no Evangelho, não é na religião. Porque a religião, ela não salva, ela não liberta, ela não cura. E quando eu e você se aproximamos de Cristo, é um dever nosso apregoar o Evangelho de Cristo. Porque o próprio Jesus, ele disse: melhor que não conheças do que conhecendo olhe para trás. É melhor que você não tivesse me conhecido. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. A balança está na mão dele. Ele faz a luz e ele faz as trevas. O adversário, para tocar na minha vida e na sua vida, ele precisa pedir autorização. É Cristo que tem o controle. É Cristo que guarda. É Cristo que dá livramento para mim e para você. Quantos livramentos Cristo nos concede? Às vezes eu e você nem reconhece, nem sabe que obteve o livramento. Ou seja, Deus é bom e é bom todo o tempo. Mas há muitos que ele está com a mente focada na lei e ele acha que ele tem que pagar preço por isso, por aquilo, fazer isso, fazer aquilo, faça voto, faça isso. Irmãos, a Bíblia diz: se você faz um voto com Deus, honre, porque Deus não se agrada de todo. Mas para você ser abençoado, você não precisa fazer sacrifício nenhum. Primeiro, Cristo te abençoa para que você venha abençoar.
a verdade tem que ser dita. Assim como Paulo teve esse chamado, assim tem muitos que têm esse chamado. E não é fácil, porque vai ter local que vai glorificar e vai exaltar, e tem local que vai dizer: esse só prega aqui uma vez, não precisa nem chamar mais. Por quê? A verdade, irmãos, nem todos estão interessados na verdade. E eu e você que estamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós precisamos aprender de Cristo. Glória a Deus, amém. Aprender as cartas de Paulo, que Paulo veio estabelecer o Evangelho. Se você não entender os livros históricos, sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são livros históricos, você não vai entender quem é o Deus vivo. E na sequência é necessário que você entenda e leia as cartas de Paulo. Deus tinha me dado uma mensagem, chegou aqui e mudou tudo. Quando o pastor leu Romanos, eu falei: mudou tudo, Senhor. O cenário já é outro. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos nos dedicar mais ao Evangelho. O ID de Jesus Cristo, poucos estão fazendo. Deus abençoou, deu uma vida nova, abençoou em todos os sentidos. Mas aí eu pergunto: vocês têm feito o querer de Deus? Vocês têm apregoado o Evangelho de Cristo? Porque é necessário, meus amados. Quando aceitamos a Cristo, o ID é para todos. Quem sabe você diz assim: mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, né? Igual Moisés. Cristo levanta um para te acompanhar e te ensina até a falar. Agora a boca você tem que abrir. Deus, Senhor. Porque você foi chamado para ser embaixador de Cristo. A Bíblia diz: pela graça sois ministros, ou seja, embaixadores, representantes de Cristo na terra. Deus já te deu autoridade para você ministrar e falar do amor dele. Mas enquanto estão no tempo, aprendem. Mas ele quer Jesus numa caixinha só para ele. Irmãos, eu e você temos que fazer a obra. A obra de Deus tem padecido na terra por causa da negligência daqueles que conhecem. O maior pecado diante de Deus, você sabe qual que é? É você saber o que tem que fazer e não faz. E muitos se justificam: mas Senhor, em teu nome eu oro, eu falo que o Senhor salva, liberta, cura. Mas e muitos que se calam diante, Deus coloca para ele: vai e fala, eles se calam. É na escola, é na faculdade, é no trabalho. Tem muitos que negam até Jesus, meu pastor. Você é cristão? Se bobear, ele diz que não.
dá o tempero, dá o sabor. Mas a Bíblia também diz que o sal, se ele se tornar insípido, para nada serve, senão para ser pisado pelos homens. E quantos conhecem essa verdade, mas preferiram olhar para trás e hoje estão numa calçada, estão jogados? Por quê? É o Evangelho se cumprindo, meus amigos. Tudo que eu e você vê é o Evangelho de Cristo se cumprindo. Porque tudo que está aqui, eu e você só temos que crer. Porque nós somos justificados por fé. O cristão é justificado por fé. Tem cristão que diz assim, mas por quê? Eu não recebo. Meu amado, a Bíblia é bem clara. Você é justificado pela fé. Tem muitos que não têm um compromisso com Cristo e ele recebe. Sabe por que ele recebe? Porque ele tem fé. Ele persevera na fé. Ele não tem intimidade com Deus, mas ele coloca a sua fé em prática. Eu conheço muito ímpio que ele tem mais fé que muito cristão. É duro dizer isso, mas é uma realidade. Ele não tem compromisso com o Deus vivo, mas ele tem fé. E muitas vezes pratica até atos melhor do que muito cristão. E na realidade, eu e você que servimos a Cristo, nós temos que ser o exemplo. Cristo, Ele ensina a mim e a você que nós temos que superar. Nós temos que fazer melhor do que os que estão lá fora. Nós temos que ser o verdadeiro exemplo. Porque se eu e você não somos exemplo para o mundo lá fora, nós estamos perdendo tempo. Eles precisam olhar para mim e para você e falar assim, ó, lá vai o nome de Deus, lá vai uma mulher de Deus. E às vezes é triste você ouvir, meu pastor, muitos dizer assim, para ser cristão igual aquele ali, eu estou fora. Então, amados, não é pelo muito falar. A Bíblia diz que os Tessalonicenses tinham um testemunho tão lindo que eles não precisavam nem de apregoar no pastor. Então, o testemunho é importante. Se você é um cristão, você tem que dar testemunho de cristão. Você tem que ser exemplo. Nós é que temos que fazer a diferença. E cada um fazendo a diferença sem a trava no olho. Porque Deus não nos chamou para sermos senhor de ninguém. Livro de Mateus, capítulo 7, Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgados. Assim como tu julga, tu serás julgado. E aí ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve. E quantos estão carregando um fardo pesado? E ainda tem muitos que dão uma desculpa, meu pastor, e diz assim: ai, é tão difícil servir a Deus, eu só vivo na prova. Mas você está na prova porque você não conhece o Evangelho. A minha Bíblia diz no livro de Tiago: ninguém sendo tentado, diga que Deus foi tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Da onde vem essa tentação? Explica para mim. É forte, né? Tem cristão que ele vive exaltando o adversário. É o diabo, ele fala mais do diabo do que de Jesus. Eu olho assim e falo: meu Deus do céu, o que tem na cabeça? Evangelho, para ter certeza que não é. É a religião.
os carrapichos, dar aquele banho, né? Mas aí quando está rebelde, você tem que dar varada. Aí vai dizer que é o diabo, não é não, meu amado. É a correção de Deus. Quando você conhece, você não pratica, vem a correção de Deus. Diga para o seu irmão, cutuca ele com muito amor e carinho, diz assim, é a correção de Deus. É a correção de Deus. Não é diabo não, o diabo não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele tem se Cristo delegar para ele. Porque mesmo eu e você falhando, Cristo está te guardando, você está debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Ele só te toca se Cristo permitir. Mas Cristo quer ver uma atitude minha e sua. E essa atitude é a fé, é a ação. Aí vamos para a vacilância. Aí tem que orar, mas oração sem ação é fé morta. Precisa haver o ato, o agir da sua parte para que Deus venha te honrar. Muitos querem a bênção, mas não querem dar um passo e pular com os dois pés na fé. Ou você está dentro da fé, ou você está fora. Não fique se enganando. A atitude você vai ter que ter. E tem hora que você vai ter que tomar a atitude que vai doer. Mas você tem que tomar. Glória a Deus. Não fique pausando a atitude que você tem que tomar. Não fique pausando a ação que você tem que dar. Cristo vai te honrar e vai te justificar. Agora a ação você tem que ter. Porque se não tivermos ação, você está perdendo tempo. Em orar a Deus, Deus te deu a visão, confirmou, vai na fé. É como diz o povo lá fora, né, mas vai na fé. E tem que ser na fé. Porque eu e você somos justificados por fé. Você quer que Deus faça uma obra na sua vida? Para de murmurar e dê testemunho no meio dos seus. A igreja começa em casa. Você acha que murmurando você vai receber alguma coisa? Passe pela prova, gente chora. Conta para Jesus, conta para todo mundo, pastor Gê. Para Jesus não conta. Como que Jesus vai resolver o seu problema? Aí bate na mesma tecla. Será que Jesus é surdo? Ele não ouve? Irmão, a fé é você entregar tudo no altar. Senhor, é isso, isso, isso e isso. Eu creio e descansa. Todo dia está fazendo a mesma oração. Não parece que Jesus é surdo. Irmãos, até na oração você tem que ter atitude. Ou você entrega e confia, ou fica difícil. Um dia entrega, um dia vai e pega de volta. Aí quando Jesus está ali fazendo a obra, tem uns que falam, não, Jesus, tem misericórdia. Não tem que ter misericórdia não, a sua oração é essa. Senhor, se o Senhor tiver que quebrar, quebra mesmo. Mas
Ou seja, o Etíope entendeu e falou: opa, esse Deus aí que eu quero servir. E quando está há 5, 10, 20 anos, eu sou só ouvinte. Eu gosto de ouvir. Você gosta de ouvir, você não quer compromisso com Jesus então. Você quer só ouvir. Quer só se encher e só. Ou você tem compromisso ou você não tem. A pergunta é essa: até quando você vai ficar regozijando em dois pensamentos? Ou é ou não é? Ou você está dentro ou você está fora. Em cima do muro, vai fazer igual eu, vai cair da janela. Porque quem está na janela não está nem dentro nem está fora. E quando cai, só cai para o lado errado. Aí Paulo tem que estender a mão: ô Senhor, para a vida. Amados, entenda que você é abençoado e abençoado até o tutano. A bênção recalcada, sacudida e transbordante é sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Mas você tem que tomar posse. Opa, eu recebo. E esse recebo não é só hoje não. É amanhã, é depois. Opa, eu estou na fé, Deus é comigo e acabou. Amém. Muitos vão dizer que, mas como? Não se perguntar, você não tem que se justificar para ninguém. É Cristo que te justifica. Amém. Glória a Deus. Diga assim: Cristo Cristo me justifica. me justifica. Porque tudo Que tudo Ele entregou Ele entregou na cruz. na cruz. Ele morreu Ele morreu por mim por mim, e por você. por você. Ele é o sacrifício perfeito Amém. Glória a Deus. e vivo na minha vida e na sua. Amém. Glória a Deus. Esse Deus coloca para mim aquele louvor do vou deixar na cruz. Aleluia. Se coloque de pé e eu encerro
Jardim Nazaré, amanhã, o culto dos varões. Domingo, culto do sítio e da União Feminina a partir das 18h30. Amém. Amém? Com sua boa vida, nós vamos interceder, Pai. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, nossos companheiros, irmãos e irmãs à distância, muito obrigado. Companheiros deste culto, Pai, abençoa grandemente cada um que se pedido lá no coração deles. Eu quero já rogar, Pai, pedir a tua intervenção, Pai. Amém. Aqui tem algumas mãos erguidas, nós queremos entregar as tuas mãos. Tu conheces as necessidades de cada um, Pai. E nós rogamos a tua intervenção, a tua ajuda. Oramos assim, Pai, com ação de graça, em nome de Jesus. Amém. E para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus. Eu recebo. O amor de Deus, nosso Pai. Eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Eu recebo. Seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Quem que acredita, diga.